E muito. Não, ainda Pronto, não. agora tá, ficou vermelhinho. Então vamos lá, né? Iniciar mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos à aula de Química. E como eu acabei de falar para vocês, nós iremos começar hoje a estudar as funções inorgânicas. Então vamos lá, né? Sem perder tempo. O que é que a gente vai ver sobre esse conteúdo de funções inorgânicas? Vamos ver, fazer uma breve introdução às funções inorgânicas. A gente vai ver como é que a química divide essas funções. E aí vamos ver os ácidos diarrênios, as bases diarrênios. Então, Arrhenius foi um dos grandes cientistas, né, que contribuiu para o avanço da ciência, mais precisamente da química. Vamos ver também a escala para medir o caráter ácido ou básico de uma substância, né, o famoso pH. Vamos ver também as outras duas funções inorgânicas, que são os óxidos e os sais, certo? Então vamos lá. Quando nós estamos num supermercado ou numa biblioteca, enfim, em algum ambiente que precisa organizar algumas coisas, né? Nós podemos encontrar elas em classificações diferentes. Por exemplo, no supermercado, a gente não vai encontrar, pelo menos se for um supermercado organizado, né? A gente não vai encontrar produtos, né, alimentos perecíveis junto com produtos de limpeza, por exemplo. Eles não podem estar juntos, né, devido a inúmeros fatores. Outra coisa também é organizado, né, cereais, aí tem a parte das bolachas, das frutas, das carnes, enfim, todo supermercado, e principalmente quando ele é um supermercado grande, né? Por exemplo, como alguns que a gente tem aqui na nossa cidade, eles precisam ter essa organização. Isso para facilitar, né, a localização dos produtos, quando a gente for comprar esses produtos, facilita nós encontrarmos ele. Uma biblioteca também, ela é organizada, né, pelos gêneros, pelos tipos de livro, às vezes por ano, por enfim, por várias, né? Depende da biblioteca, tem várias classificações, por área de conhecimento. Por exemplo, na Netflix, né? Na Amazon, quando você vai assistir um filme, lá tem ele também, eles divididos, né? Eles são, por exemplo, do gênero romântico, tem a comédia, então tudo precisa de uma organização. Então, na química, não seria diferente. Então, foi preciso reunir as substâncias que são semelhantes e classificar elas, né, dividir elas em algumas classes ou grupos. Isso para quê? Para facilitar o seu estudo. Então, tinha um tempo na química, né, na ciência de modo geral, que muitas coisas eram desorganizadas. E aí precisou-se, né, os cientistas se conscientizar e fazer uma organização, fazer uma classificação para facilitar o estudo. Um grande exemplo é a tabela periódica, né, que com o tempo foi se organizando. Inicialmente eles iam descobrindo os elementos, esses elementos ficavam soltos, não tinha aquela organização, né, aquela ideia de organização de ordem dos elementos. E para as substâncias também não seria diferente. E aí uma classificação muito fundamental, né, ela foi crucial, criada na metade do século XVII, que foi onde dividiu, né, as substâncias em substâncias orgânicas e inorgânicas. E aí, quando se fala de substância orgânica, as substâncias orgânicas, que são as que estão em maior quantidade na natureza, se refere a todas as substâncias que contêm carbono, certo? Mas nem toda substância que tem carbono é orgânica. Mas toda substância orgânica, ela precisa conter carbono para ser considerada orgânica, certo? E aí essa palavra, né, orgânica, vem de organismo, certo? De ser vivo, digamos assim. Por exemplo, o nosso corpo, ele é composto basicamente, né, em sua maioria por carbono. E aí o carbono, né, digamos assim, é o carro-chefe das substâncias orgânicas, é ele quem representa. E aí só lembrando, né, o carbono, o seu símbolo é apenas um C, lembrando que é maiúsculo, certo? E as substâncias inorgânicas, ou seja, todas as outras substâncias que não são orgânicas,
foram consideradas inorgânicas. Então, esse prefixo aqui, in, quer dizer que é não orgânica, certo? E aí elas são formadas por todos os demais elementos químicos. E a gente vai ver detalhadamente nessas aulas, certo, de funções inorgânicas, nós vamos ver as classificações das principais funções inorgânicas. E aí, o número de compostos inorgânicos, assim como os orgânicos, é muito grande mesmo. Então, foi preciso organizar ainda, né, outro grupo, outras classes. Então, inicialmente, tinha muitas substâncias, né, que tinham sido descobertas, já tinham sido estudadas, e aí dividiram ela em dois grupos, orgânicas e inorgânicas. E dentro de cada grupo desse tem as suas classificações, certo? Por exemplo, na química inorgânica, nós temos aí as 4 principais funções, que são os ácidos, as bases, sais e óxidos, certo? São essas as nossas 4 funções químicas inorgânicas. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre cada uma delas. Professora, qual é a que cai mais no Enem? Muitas questões, certo? Às vezes faz uma contextualização envolvendo ácidos e base. Já caiu bastante sobre sais. A gente vai ver algumas questões. Eles, geralmente, todo ano tem uma questão sobre sais. Óxidos também. Muitas questões. É importante a gente conhecer, né, um pouquinho de cada uma dessas funções. E aí eu trago uma pergunta para vocês, né? O que é que essas 4 frutas aí têm em comum? Quem saberia me dizer? Temos aí a tangerina, abacaxi, limão e a romã. O que é que elas têm em comum? São cítricas? A acidez, não? Exatamente, são cítricas, né? São ácidas. Lenara também tinha colocado aqui no chat, e Larissa. Exatamente, pessoal, são frutas, né, cítricas, ou seja, contém vitamina C e são ácidas, né? A vitamina C nada mais é do que o ácido ascórbico, certo? É um dos ácidos que nós vamos encontrar aí na natureza. E aí, Arrhenius foi um dos primeiros, né, cientistas a fazer essa classificação e a criar uma teoria sobre ácido e base. E aí a proposta dele foi dada em 1880 e é exclusiva para o meio aquoso. Lembrando, né, das nossas aulas anteriores, sempre que tiver esse termo aquoso, quer dizer que eu tenho alguma substância dissolvida, né, misturada com a água, certo? Aquoso quer dizer que está em água. Então, o que foi que Arrhenius disse, né, com relação aos ácidos? O que é um ácido para Arrhenius? Para ele, é toda substância composta que em meio aquoso, ou seja, junto com a água, vão liberar como cátion o hidrogênio. E aí vamos diferenciar aqui 2 termozinhos, certo? Vou fazer aqui. Alguém sabe o que é um cátion e o que é um ânion? Cátion é toda aquela substância, certo? Aquele é um íon, ou seja, vai ter uma carga, e essa carga ela é positiva. Já o ânion é um íon também, certo? Porque vai ter carga, só que a carga dele é negativa. Então, o cátion é positivo e o ânion é negativo. Por exemplo, aqui, ó, quando foi colocado esse ácido junto com a água, formou-se aqui qual cátion? O H+. E o ânion, Cl-, que é o cloro, certo? Então, aqui é o cátion e aqui é o ânion. Tá só a abreviação. Então, todo mundo entendeu o que é um ácido para Arrhenius? Resumindo, para ele é toda aquela substância que quando ela tem que ser composta, certo?
A gente viu já o que é uma substância composta, é quando ela é formada por mais de um elemento químico, certo? Aqui nós temos dois, ó. Então, ela precisa ser composta e quando colocada em água, ela vai se ionizar e vai liberar como cátion o H+, certo? E aí sempre façam essa associação, ó. O H+, ele está representando os ácidos. A gente vai ver mais detalhadamente quando estivermos vendo pH, certo? Mas já comecem a fazer essas anotações. H+ está associado aos ácidos. E além de fazer, né, de criar esses conceitos, de fazer essa teoria, quer dizer, dentro da sua teoria, Arrhenius classificou os ácidos. Ele classificou em dois tipos, em hidrácidos e oxiácidos. Professor, o que é um hidrácido? Pessoal, pela essa inicial aqui, ó, até o R, quando fala hidrácido, lembra o que a vocês? E oxiácido. Hidrácido está se referindo ao hidrogênio, certo? E oxiácido está se referindo ao oxigênio. Então, o que é que isso quer dizer? Que um ácido, quando ele é considerado hidrácido, quer dizer que ele não vai conter oxigênio, certo? Somente hidrogênio e o outro elemento químico, que no caso aí vai fazer o papel de ânion, certo? Que vai vir acompanhando. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o hidrogênio e aqui o cloro. Não temos oxigênio presente. Aqui da mesma forma e nesse outro exemplo também. Já os oxiácidos são aqueles que, além do hidrogênio, contêm oxigênio, certo? Deu para compreender essa diferença do hidrácido para o oxiácido? Você acha que está complicado, Eduardo? Olha, na inorgânica não tem o carbono? tem, certo? Algumas substâncias têm. Mas não quer dizer que só em ter carbono que é orgânico, certo? Mas para ser orgânico tem que ter carbono. Não sei se deu para você entender. Acho que alguém levantou a mão. Eu não entendi muito bem esse hidrácidos. Pronto, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Quando o Arrhenius classificou os ácidos, né, ele classificou nesses dois tipos. Primeiro aqui, hidrácido e oxiácido. Quando eu me refiro a hidrácidos, são ácidos, deixa eu anotar aqui, ó, que não tem oxigênio na sua fórmula. Já os oxiácidos, eles têm oxigênio na sua fórmula. Pronto, essa é a diferença. E aí, lembram que eu falei, pessoal? Anotem aí, o H, certo? Mais precisamente o H+, ele é o que representa os ácidos inorgânicos. Certo? Então, o que isso quer dizer? Que em todos os ácidos inorgânicos vai ter o hidrogênio. Seja ele um hidrácido ou oxiácido, certo? Ele vai ter o hidrogênio. E aí, o que diferencia um para o outro é, se não tem oxigênio, é hidrácido, e se tem oxigênio, é oxiácido. Lembre-se desse prefixo aqui, ó, ox. Quando vocês ouvirem ou verem a palavra oxiácido, esse ox vem de oxigênio. Então, quer dizer que contém oxigênio. Por isso que ele é oxiácido. Já os hidrácidos, temos aqui o hidro, que vem de hidrogênio. Certo? Ele não vai conter oxigênio na sua fórmula, como podemos ver aqui. Deu para compreender melhor agora, Alex? Bel,
Você pode só repetir essa parte do H+, que foi a hora que travou aqui? Certo, é só para dizer que sempre que vocês visualizarem em alguma questão, em algum canto, esse H+, certo? Nos compostos inorgânicos, ele representa ácido, certo? O H, o hidrogênio, é ácido. Vocês vão ver que, na maioria, certo? Quase que 99% dos ácidos, a fórmula inicia com um H, com hidrogênio. Vão percebendo isso ao longo da aula. Então, se inicia com hidrogênio, provavelmente é um ácido, certo? E aí, além de classificar os ácidos, né, foi estudado também com relação à força desses ácidos, né? Quão forte ele é ou quão fraco ele é. Como assim? Se ele pode corroer, se ele é muito forte, se ele pode... e essa força, né, está relacionada à quantidade de hidrogênios que ele pode liberar, certo? E aí vamos ver primeiro a força, né, como saber quais ácidos hidrácidos são fortes, fracos e moderados. Para você, essa daqui é a mais fácil, certo? A classificação dos hidrácidos. Por quê? Fortes, só existem 3, que são esses: o HCl, HBr e HI, que é exatamente os ácidos formados pelos halogênios, cloro, bromo e o iodo. Então, fortes são esses 3 aí, certo? E aí, essa questão de você saber diferenciar um ácido forte de um fraco é muito importante, certo? Muitas questões trabalham nesse ponto, de saber, de classificar com relação a essa questão da força, certo? Do ácido. E o moderado, na verdade, só tem um, que é esse aqui, HF. Ele também é um halogênio, porém ele não é tão forte como esses outros, certo? Então, ele é classificado como moderado, ele está ali no meio. Nem é fraco, nem é forte. Ele é moderado. E todos os outros ácidos, certo? Que não seja um desses 4 aqui, são fracos. Qualquer outro. Por exemplo, ó, esse aqui. Esse aqui, ó, H2S. Ele não é forte, porque não tem cloro, nem bromo, nem iodo. Ele não é moderado, porque não tem o flúor. Então, ele é o resto, ou seja, o que sobrou, fora esses 4, então ele é fraco. Certo? Já esses outros 2, ó, aqui eu tenho o HCl e o HBr, que são considerados fortes. Alguma dúvida com relação a essa força dos hidrácidos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Esse HF é ácido fluorídrico, é? É, ácido fluorídrico, exatamente. Certo, Alessandra, eu vou explicar. Você está falando da força, né? Roberta e Alessandra, com relação, para explicar novamente a força, né? Certo. Então, vamos lá. Aqui não tem muito o que quebrar a cabeça, não, certo? Por exemplo, não existe um cálculo, como a gente vai ver daqui a pouco, para os oxiácidos, não. Para os hidrácidos, deixa eu apagar tudo isso aqui para não... Para os hidrácidos, ou seja, aqueles ácidos que não têm oxigênio, certo? Quais são os fortes? Esses 3 aqui. Professor, então tenho que decorar, você tem que achar alguma artimanha sua aí para você saber, certo? Que os fortes são esses aqui. E isso com relação aos hidrácidos, certo? E o moderado é o HF, e todos os outros que não tenham um desses 4 elementos aqui, ó, são fracos. Como eu citei para vocês, esse daqui, ó. Esse daqui é o H2S, que é o enxofre. O enxofre ele não está aqui, nem aqui, então ele é fraco, certo? Então, nós podemos até colocar ele aqui como um exemplo de hidrácido fraco. Então, não tem muito
assim, não tem uma regra ou coisa do tipo para se chegar nesses ácidos, não, certo? Já são estabelecidos porque dos hidrácidos que nós temos, quando se trata de halogênios, eles apresentam, né, ânions, uma força iônica muito forte. Então, por isso que eles são ácidos fortes. Já o flu, né, aí o ácido fluorídrico, é um ácido diferenciado, ele é moderado. E todos os outros são fracos. Deu para clarear melhor as ideias, meninas? Então, é só questão de, né, tentar aprender que os fortes são somente 3, né, com relação aos hidrácidos, certo? A gente ainda está em hidrácido. São esses 3 aí, né, do cloro, que tem o bromo e que tem o iodo. O moderado só tem um, que é o flu, e todos os outros que vierem são fracos. Continuando aqui. Agora, para os oxiácidos, como é que a gente calcula, né? Como é que se faz a força, como é que se sabe, né, a força dele? Você vai fazer um cálculo bem simples, certo? Você vai subtrair a quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio. Aí você vai saber se ele é forte, moderado ou fraco. E aí nós temos aqui, ó, uns números, né, parâmetros para nos guiar. Por exemplo, se você fizer o cálculo e encontrar um valor que seja maior ou igual a 2, esse ácido ele é considerado forte. Se você encontrar o valor igual a 1, ele é moderado. E se encontrar o valor igual a 0, quer dizer que ele é um ácido fraco, certo? Tudo isso aqui está relacionado com relação à ionização desses ácidos, certo? Que é a formação de íons. No caso aqui, ó, a liberação do H+, certo? Formar o cátion e o ânion. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Nós temos 3 oxiácidos aqui. Vou pegar cada um deles. Vou colocar aqui H2SO4, que é aquele primeiro. Como é que eu faço para saber se esse ácido aqui ele é forte ou fraco? Eu vou pegar a quantidade de oxigênio, que é 4, menos a quantidade de hidrogênio, que é 2. 4 menos 2 vai dar 2. E aí, ele é considerado, ó, um ácido forte, porque o valor foi 2. Então, o H2SO4 é um ácido forte. Vamos lá fazer esse terceiro aqui, ó. H3, PO4. Faz a mesma coisa, certo? Quantidade de oxigênio, aqui, ó, é 4. Lembrando, esses númerozinhos pequenos que tem embaixo do elemento, a gente chama de índice. E ele quer dizer a quantidade daquele elemento que contém na fórmula, certo? Como a gente já havia visto. Eu tenho aqui 4 oxigênios e 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1. O 1 é considerado moderado, certo? Nem é forte, nem é fraco. Ele é moderado. Vamos ver aqui esse outro. Nós temos aí HClO4. Tem 4 oxigênios. E quantos hidrogênios? Só 1. Então, vai ficar 4 menos 1, que vai ser igual a 3. Que é considerado muito forte, certo? Lembrando, ó, esse valor aqui que a gente está encontrando é esse alfazinho aqui. E aí, se ele for maior ou igual a 2, ele é forte. Nesse caso aqui, ó, é maior que 2, deu 3. Então, é um ácido forte. E aí, eu gostaria que vocês anotassem essa exceção, ó. Aqui. O ácido carbônico, certo? Que a gente chama de gás carbônico. Gás carbônico H2SO3. Peraí. Quando a gente faz os cálculos... Oi? Eu pensei que era para responder a questão, Opa. no caso ia ser moderado. Sim, pode responder. Então, esse daqui é uma exceção, viu, pessoal? Quando a gente fizer os cálculos, vai dar o quê aqui? Qual o valor que vai dar? Vai dar 1, né? 3 menos 2, 1.
ele seria classificado como moderado. Porém, ele é uma exceção, certo? Ele é um ácido fraco. Então, anotem aí o H2CO3, que é o ácido carbônico, certo? Ele é um ácido fraco. Apesar do seu valor dar 1, é porque ele não se encaixa dentro dessa regrazinha aqui, certo? É a exceção dessa regra. Lembrando, né? Por que ela é uma exceção? Por que ele se tornou uma exceção? Porque quando se faz a dissociação dele, ele não consegue ionizar totalmente os seus hidrogênios, certo? Então, por isso que ele é considerado um ácido fraco. Quando a gente faz o cálculo, o valor aqui vai dar igual a 1. Então, dentro dessa regra, ele seria moderado. Porém, ele é uma exceção, certo? Ele é considerado fraco. Tudo ok, pessoal? Até aqui? Tudo sim. Pronto. Deixa eu ver se tem algum... Não pode dar negativo, viu, Roberta? No máximo que você vai encontrar o menor valor vai ser 0. Nem vai dar número decimal, certo? Vai ser sempre números fechados. Prosseguindo, vamos agora aprender como é que a gente dá nome a um ácido, né? E primeiramente vamos aprender sobre os hidrácidos, né? Como é que a gente dá um nome a um hidrácido. E aí, por que eu resolvi trazer essa parte do conteúdo? Na prova não cai exatamente pedindo o nome, certo? Pode já ter caído alguma questão, alguma coisa do tipo, com as alternativas, né? Pedindo o nome. Mas o que acontece? Você saber o nome das substâncias muitas vezes vai ajudar na resolução de muitas outras questões, certo? Então, por isso que é importante você saber nomear, ou seja, saber a nomenclatura das substâncias químicas. E aí, por isso que a gente vai estar trabalhando essa parte do conteúdo, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço para nomear um hidrácido? Lembrando, hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio na sua fórmula, certo? E aí, como é que se tem a regra, né? Como é que se nomeia esses ácidos? Primeiro, você vai colocar a palavra ácido, né? Porque ele é um ácido. Em seguida, para se formar outra palavra, você vai colocar o radical do elemento. Professora, como assim? Não entendi nada. Por exemplo, vamos pegar esse ácido aqui. Lembrando, todos eles vão começar com hidrogênio, certo? Então, para dar o nome ao ácido, você vai olhar para o outro elemento que não é o hidrogênio. Sempre o segundo elemento, certo? E aí você vai olhar para esse elemento e vai pegar o radical da palavra dele. Por exemplo, esse elemento aqui é o cloro. Pessoal, lá do português, ó, qual é o radical dessa palavra aqui? Ou seja, qual é a parte da palavra que não muda em nenhum momento que eu vá, né, fazer algumas variações na palavra. Por exemplo, casa. Qual é o radical de casa? Deixa eu escrever aqui a palavra. Casa, o radical é até o S, certo? Não muda essa parte aqui. Eu posso colocar casarão, casebre, casinha. Não vai mudar, mas essa letra A aqui, ela pode ser substituída, né? Pode ser tirada e colocada a outra. Então, radical é aquela parte da palavra que não muda. Nesse caso aqui, o cloro. Qual é o radical da palavra cloro? É até o R, certo? Geralmente é até... não quer dizer que é para todos, certo? Mas geralmente é até a última consoante. Então, você vai pegar o radical desse elemento, ó, escreve. Opa. Deixa eu apagar aqui. Então, você vai escreve o radical do elemento, nesse caso, cló, e a terminação você coloca hídrico. Então, como é que ficaria o nome desse ácido? Vai ficar ácido
Clorídrico. Todos os hidrácidos, a terminação é hídrico, certo? E aí, morreu Maria Preá. Vamos dar o nome a esse outro ácido aqui, ó. Lembrando, sempre vai vir o hidrogênio no início, certo? Então, para dar o nome, você não vai se preocupar exclusivamente com esse hidrogênio. Por quê? Esse hidrogênio, digamos que ele já está sendo representado por essa palavra, certo? Ácido. O que é que você vai olhar? Para o outro elemento que está com o hidrogênio. Nesse caso aqui, nós temos o bromo. Professor, então, para isso eu tenho que saber o nome dos elementos, né? Exatamente. Na tabela periódica, certo? Provavelmente vocês conheçam alguns dos elementos. Lógico que ninguém conhece todos, né? Nem eu, que sou professora de química, conheço todos os elementos. Então, a tabela periódica é um material de consulta, certo? Ela vem nas provas e aí a gente pode estar consultando. Mas se você já souber o nome, se você conseguir aprender o nome de alguns elementos, vai agilizar, né, em alguns momentos na sua resolução de questões. Esse daqui é o bromo. Qual é o radical da palavra bromo? Até o M, certo? E aí, como é que vai ficar o nome dele? Ácido. Coloca o radical do elemento, ó, brom, né, até o M, e a terminação é hídrico. Ácido bromídrico. Outro ácido aqui, ó. Temos aí Do iodo. Iodo. Qual é o radical da palavra iodo? Até o D. E aí, como é que fica o nome? Vou deixar vocês colocarem aí no chat. Ou quem quiser falar. Do iodídrico. Isso, iodídrico. Exatamente. Coloca a palavra ácido, né? Porque é um ácido, você precisa identificar. Radical do elemento, iod, né? Iode, até o D, terminação hídrico. Ácido iodídrico. Então, essa é a forma de você nomear um ácido, certo? Dar nome a um ácido. Posso prosseguir? Ou Belmar ficar se tivesse outra substância. No caso, se fosse ali ácido no lugar de ser. Quer dizer, se tivesse o iodo e tivesse outra substância, como é que seria? Aí, por exemplo, para os hidrácidos não vai ter outra substância, certo? Sempre só vai vir dois elementos, que é o hidrogênio e outro elemento qualquer, certo? Não vai ter outra substância. Agora, os oxiácidos, esses sim, ó, vem mais de dois, ó. Sempre vai vir 3 ou mais elementos. Mas os hidrácidos sempre vai vir só 2 elementos, certo? Então, por isso você sempre vai pegar o radical do outro elemento que não é o hidrogênio. Então, sempre vai vir nessa regrinha aqui. Os hidrácidos, eles não são em muitas quantidades, certo? São poucos. Esses aqui, por exemplo, são os principais. Certo, valeu. Posso prosseguir, pessoal? Tem alguma coisa aí no chat? Deixa eu voltar aqui. Tem não. Então, vamos lá. Agora, para você nomear os oxiácidos, é um pouquinho mais demoradozinho, certo? Requer bastante atenção. Você tem algumas regrinhas a seguir. Para os hidrácidos, é só pegar o radical do elemento, terminação hídrico. Agora, para os oxiácidos, a gente vai precisar encontrar, né, o valor da carga, né, do NOx, como a gente chama na química, do elemento que é diferente do oxigênio e do hidrogênio. Como assim, professora? Por exemplo, aqui nesse ácido, ó, todo ácido oxiácido, né, lembrando que aqui é um tipo de ácido, certo? Ele vai ter hidrogênio e oxigênio, hidrogênio
e oxigênio, hidrogênio e oxigênio, sempre, certo? Ele vai ter hidrogênio e oxigênio. E aí, o que é que você vai focar? Você vai procurar saber qual a carga do outro elemento que está aí no meio, certo? Sempre o terceiro elemento, né, o outro elemento que é diferente do hidrogênio e oxigênio, ele vai vir no meio. Então, a gente vai estar procurando a carga dele. Quando encontrar essa carga, aí a gente vai ver qual foi o valor que deu, certo? E a partir desse valor encontrado, a gente vai fazer, né, montar a nomenclatura dele. Por exemplo, vamos fazer esse primeiro aqui, ó. E aí, como é que eu tenho que fazer? Prestem bastante atenção, certo? É cheio de detalhes. Envolve uma matemática. É bem básica, mas se você não prestar atenção, vai se perder. O que é que vocês têm que saber, certo? E anotem aí, em algum canto, no caderno, na parede, na cadeira, enfim. A carga do hidrogênio para os oxiácidos sempre é +1, certo? E a carga do oxigênio é sempre -2. Sempre, certo? Para todos os hidrogênios que pertencem aos oxiácidos, a carga é +1 e o oxigênio -2. Hidrogênio +1, já estou colocando em todos, certo? Mas a gente vai fazer um por vez. E o oxigênio -2. Anotem isso daí, certo? Cargas dos elementos oxigênio e hidrogênio. Nesse caso, para os oxiácidos, oxigênio é sempre -2 e o hidrogênio +1. Esses são os valores fixos, certo? Esses valores não vão mudar. E aí, qual é o valor que a gente precisa saber? Do elemento que está aqui no meio, certo? Do hidrogênio e do oxigênio, a gente já tem os valores. Então, a gente vai em busca dos valores dos outros elementos. Justamente qual é esse valor que a gente está atrás? Esses valores aqui, ó, essas cargas, que elas se referem a esse elemento que está no meio. Professora, como é que eu faço para encontrar? Vamos aqui, ó. Vamos montar aqui uma equaçãozinha matemática, certo? Todas essas substâncias, elas estão neutras, porque não tem nenhuma carga aqui, ó, em cima, né, da molécula como um todo. Eu coloquei essas cargazinhas aqui em cima para vocês saberem, né, que o oxigênio é -2 e o hidrogênio é +1. Mas a molécula em si, ela é neutra, ou seja, a soma de todas as suas cargas é igual a 0. E aí, como é que eu posso estar montando essa equaçãozinha? Eu vou pegar a quantidade, vou colocar aqui, ó, a quantidade de hidrogênios, que é 3, certo? Eita. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar a quantidade de hidrogênio e multiplicar pela carga dele. 3 vezes +1 vai dar +3. Concordam? E aí, agora vamos para o próximo elemento, que é o fósforo, né? Representado pela letra P. Nós não sabemos a carga dele. Então, o que é que a gente pode estar fazendo? Vamos chamar ele de X, certo? Vou colocar aqui um sinalzinho de mais X. Vou somar com esse mais X. E agora nós vamos fazer do oxigênio. O oxigênio tem 2. E qual é a carga dele? -2. 2 vezes -2 vai dar -4. Tudo isso tem que ser igual a 0, certo? O somatório de todas as cargas tem que ser igual a 0. Professor, e esse X aí, como é que a gente faz? Nós vamos isolar ele, certo? Nós estamos querendo saber o valor dele, que é exatamente o valor desse elemento aqui, certo? Então, a gente isola o X igual
O 3 que está positivo passa negativo. E o 4 que está negativo passa positivo. Certo? Lembre-se, mudando de membro, muda o sinal. E agora é só fazer a subtração. Você tem aqui, ó, sinais diferentes. O que é que faz? Subtrai e conserva o sinal de maior valor. 4 menos 3 vai dar 1. O sinal que tem maior valor aqui é o do 4, que é positivo. Então, o valor de x é mais 1. Professora, como é que eu posso saber se eu acertei esse número, se de fato está certo? Só é você substituir o valor que você achou aqui na equação, certo? Quando você substituir, se o somatório for igual a 0, você acertou. Vamos fazer isso. A equação é essa, mais 3, mais x. Qual o valor que eu achei para x? Mais 1. Mais com mais vai dar mais. Então, vai ficar mais 1. Menos 4. Quando você fizer aqui a continha, vai ficar como? Mais 3 mais 1 vai dar mais 4. Menos 4 igual a 0. Então, o valor está correto, certo? É mais 1. Isso daqui é só para tirar a prova, certo? É só para você conferir se de fato o valor é esse. Achou o valor, né? No caso aqui, mais 1, você vai vir aqui para essa tabelinha e vai olhar onde é que está o mais 1. Ele está aqui. Como é que você vai, então, dar o nome para esse ácido aqui? Você vai seguir essa regra, ó. Para quem não está entendendo, não se preocupe que a gente vai resolver outras. Vamos fazer esses outros, aí vocês vão entendendo um pouco melhor, certo? Com o tempo. Como a gente já achou o valor, ó, deu mais 1, a gente vai dar agora o nome a esse ácido. H3PO2. Qual é o nome dele? Vai ficar ácido. Eu vou usar esse prefixo aqui, ó, hipo. Radical do elemento. Qual é o elemento? É esse. Aí o elemento aí é fósforo, é? Isso. Aí Vamos ficaria lá. hipofosfítico, é? Peraí. Espera aí. Ó, fósforo. Qual é o radical da palavra fósforo? Aí ficaria hipofosfítico. Até aqui o R, né? Então vai ficar, ó, fosfor, né? Até o R. Então escreva até. Opa, aqui é um F, certo? Pessoal, botei foi um P. Escreve até o R. E qual é a terminação? É oso. O hídrico é lá dos hidrácidos, certo? Para esse daqui, para os oxiácidos, nós vamos ter dois tipos de terminação, é o oso e o ico. Quando é que se usa o ico? Quando tem mais oxigênios, e aí o NOx, ó, dos elementos são maiores. E o oso quer dizer que tem menos oxigênio na fórmula. Então, o nome desse ácido, ele é o ácido hipofosforoso, certo? Pense num nome bonito. Professora, não entendi. Tem como a senhora explicar de novo? Vamos lá, vou fazer, ó, explicar fazendo esse outro aqui, para vocês entenderem melhor. Deixa eu só apagar isso daqui para não misturar as coisas. Mas o raciocínio é esse, certo? Vou fazer até de outra cor. Vamos fazer agora desse outro ácido aqui, ó. Segue o mesmo raciocínio. Vou pegar aqui a quantidade de hidrogênio, que no caso, como não tem aqui, ó, consideramos que é 1, certo? O 1 vezes mais 1 vai dar mais 1. O cloro é a nossa incógnita, então vou chamar aqui de X ou de Y. Não importa a letra que você queira usar, certo? Só não é interessante você usar uma letra que seja igual a dos elementos. Você pode até usar mesmo o cloro, por exemplo, certo? Mas aí fica à vontade. Só não pode usar hidrogênio e oxigênio. Então, o cloro nós não sabemos o valor, né, da carga dele, então coloca X. O oxigênio, ó, eu tenho 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Igual a 0.
Professor, eu sou muito bom em matemática. Então, eu posso procurar um número que eu substituindo por x e que quando eu resolver essa equaçãozinha dá igual a zero, vai dar certo? Dá, certo? Se você é bom em matemática, se você já consegue visualizar esse número, arroche. Como é que eu posso fazer isso? Eu sei que aqui é um menos 8 e aqui eu tenho mais 1. Qual é o número que poderia ser aqui o meu x para que essa equação dê igual a zero? Um 7, concordam? Se for um 7 aqui, ó, quando você somar 7 mais 1, vai dar 8. 8 positivo com 8 negativo, vai dar zero. Mas vamos fazer aqui a resolução, né, detalhadamente, para quem não consegue visualizar isso direto. O que é que você vai fazer? Isola o x. Isola ele, vai passar o 1 para o outro lado, muda o sinal, e vai passar o 8 para o outro lado também, mudando o seu sinal. Logo, x vai ser igual a quanto? Eu tenho aqui sinais diferentes, então a gente vai subtrair e conservar o sinal de maior valor. 8 menos 1 vai dar 7. O maior valor aqui é 8, então vai ficar mais 7. Exatamente aquele valor que eu tinha falado no início, certo? Como é que eu faço para saber se eu acertei, se esse número aqui está correto? É só substituir nessa equação. Mais 1, mais 7, menos 8, igual a zero. Lembrando aqui, ó, quando você somar 1 mais 7, vai dar mais 8, com menos 8, vai dar igual a zero. Pessoal, gostaria de saber se vocês estão acompanhando esse raciocínio da resolução dessa matemáticazinha básica. Tem alguém que não está acompanhando? Não, eu. Qual parte, Raimundo? Porque na verdade, assim, eu não entendi muito bem o início dessa daí, porque eu ainda estava tentando resolver a primeira, que eu não entendi como foi que você tinha tirado o zero. Mas depois de muito tempo eu descobri. Sim, Bel, oi. uma dúvida. No meio de entre o hidrogênio e o oxigênio, nessa segunda, é um C e um L ou é um I? É um C e um L. É um elemento É um só. elemento só. É o cloro. No caso, se fosse dois, tem como ser dois, tipo, dois elementos? Não, para os oxiácidos, a gente não vai encontrar dois elementos, certo? Aí já vai se classificar como outro tipo de ácido. Então, geralmente, certo, vai vir só um elemento no meio. Então, vou explicar novamente, certo, Raimundo? Vou explicar usando esse outro exemplo aqui, para a gente não perder tempo resolvendo a mesma questão, certo? Porque aí, entendendo um, você vai entender qualquer outro, porque segue o mesmo raciocínio. Deixa eu mudar a cor. Então, vamos lá. Cadê? Aqui nós temos o nitrogênio, certo? No meio, então vai ser a nossa incógnita. Pessoal, vou colocar ele aqui, a forma aqui, porque minha mesa está dando uma... Vou escrever ele novamente aqui embaixo, certo? Aquele mesmo ácido ali de cima. Nós sabemos que o hidrogênio, a carga dele é mais 1. Ficou muito apertado. Deixa eu apagar aqui. Aqui, HNO3. O hidrogênio, nós sabemos que a carga dele é mais 1. Coloca aqui em cima só por questão de lembrete, certo? Para vocês não esquecerem. O nitrogênio, não sabemos. Vou colocar aqui um xizinho em cima dele. É a nossa incógnita, certo? Então, esses são os primeiros passos. Vocês
identificar a cargazinha de cada um e colocar a incógnita, no caso do elemento que a gente não sabe o valor da carga dele. E aí vamos montar nossa equaçãozinha. Aqui embaixo do hidrogênio é como se tivesse o 1, certo? Não é preciso escrever ele, mas a gente tem que subentender que ele está aí. Então, você vai multiplicar a quantidade de hidrogênio pela carga dele. 1 vezes mais 1 vai dar mais 1. O nosso elemento aqui que está no meio é a nossa incógnita. Então, a gente vai colocar mais x. E como só tem uma quantidade dele, ó, 1, então vai ficar só 1x. O oxigênio, temos 3. Então, é só multiplicar. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Tudo isso daqui, obrigatoriamente, tem que ser igual a zero, certo? Porque a carga da molécula, ela é neutra, ou seja, igual a zero. E aí, o que é que a gente vai fazer? Isolar o X. Isso aqui é matemática básica, certo? Que a química usa para os seus estudos. Isolando o X, ó, nós vamos passar para o outro lado o 1 e o 6. O 1 está positivo, passa negativo. O 6 está negativo, vai passar positivo. Agora é só fazer a subtração. Ó. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal de maior valor. 6 menos 1 vai dar 5. E o sinal positivo. Ah, pessoal, faltou a gente dar o nome a esse ácido, certo? A gente vai já fazer a nomenclatura dos dois. Então, o valor encontrado é mais 5. Como é que eu faço para saber se eu acertei, se é realmente mais 5? É só substituir nessa fórmula aqui. Você tem aí a fórmulazinha, ó, mais 1, mais x, no caso o x é o 5, menos 6. Mais 1 com mais 5 vai dar mais 6. E aqui eu tenho menos 6. Se eu tenho o mesmo número com sinais diferentes, eu vou ter aí o valor igual a zero, porque um vai cancelar o outro, certo? Então, de fato, o número que encontramos está correto, é 5. E agora, como é que a gente vai dar o nome, né, a esses ácidos? Vamos lá para, voltar aqui para esse segundo, que eu só fiz o cálculo, mas não dei o nome dele. Deixa eu pegar aqui, vou verde. Como é que a gente vai dar o nome a esse ácido aí? A fórmula dele é HClO4, é o segundo ácido, certo? A gente vai localizar onde é que está o 7, ó, mais 7. O mais 7 está aqui. E aí, como é que a gente vai fazer o nome dele? Coloca a palavra ácido, o prefixo per, o radical do elemento, no caso o elemento aqui é o cloro. A gente viu que o radical da palavra cloro é clor, né? E a terminação é ico. Então, o nome desse ácido é ácido perclórico. E aí você coloca um acentozinho para ter a pronúncia correta, certo? Ácido perclórico. E o nome desse outro, que a gente calculou agora há pouco, mais 5. Aí você vai localizar onde é que está o mais 5. Está aqui. Coloca, deixa eu escrever logo aqui a fórmula dele. HNO3. Nós vamos escrever o nome ácido, né? Sempre inicia com o nome ácido. Aqui, ó, não tem nenhum prefixo, então já coloco direto o radical do elemento. Qual é o elemento aqui? É o nitrogênio. O radical é esse aqui, ó. Certo? Até o R. Terminação ítrico, ou ico. Então, ficou ácido, aí coloco um acentozinho aqui, ó, nítrico. E aí, a gente conseguiu dar o nome a esses 3 ácidos, certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Agora sim eu entendi. O que estava me atrapalhando era essa numeração nessa tabela. Agora você está
Começou a encaixar, né, as peças. Porque eu tava prestando mais atenção nessa parte da tabela, sabe, Bel? Onde tinha essa Sim. numeração. Pronto, Aí essa ficava me numeração, atrapalhando. Raimundo, é exatamente, você só vai olhar para essa tabela quando você terminar o seu cálculo, que é exatamente esse número que você achar no cálculo, é esse número que você vai procurar na tabela, certo? Até então, você não olhe para a tabela para não confundir. Então, acha primeiro o número, achei o desse aqui, é mais um, então vou lá localizar onde é que está o mais um. E aí é só seguir a regrazinha para dar o nome para esse ácido. São muitos detalhes, né? Eu sei. Mas, né, precisamos aprender, precisamos entender. Certo, obrigado. Por nada. E aí, pessoal, só para finalizar nossa aula de hoje, né? Eu não vou tomar muito tempo, como eu tomei na semana passada, quase meia hora da aula de Pedro. Pedi até desculpa a ele. Nós temos aqui alguns exemplos de ácidos que são bem importantes no nosso dia a dia, né? Que a gente utiliza bastante. São eles, ó. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Esse aqui é o nome dele, certo? É um nome, uma nomenclatura de um oxiácido, como a gente acabou de ver, ó. Ele é um oxiácido porque tem oxigênio. O ácido clorídrico, que a gente tinha dado o nome, né? A fórmula dele é essa daqui, ele é um hidrácido. E temos o ácido nítrico. Eu acho que foi esse último que a gente nomeou, foi o ácido nítrico. Eles são bastante utilizados no nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido nítrico, ele compõe, né, está na composição de alguns fertilizantes, de alguns adubos químicos. O ácido clorídrico está presente em alguns produtos de limpeza. O ácido sulfúrico, por exemplo, ele compõe a bateria, né, automotiva, a bateria de carro. Aquele líquidozinho que está lá é ácido. Temos aí também o ácido muriático, né, que é um ácido que é exatamente o ácido clorídrico, né, que a gente utiliza na limpeza. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, ou a mãe de vocês já comprou para utilizar no banheiro. Temos o vinagre, que é um ácido também, né, o ácido acético. Temos aí refrigerantes, que também contêm ácidos, né, eu creio que todos já saibam disso, por isso que, além de açúcar, né, de sal e outras substâncias, por isso que o refrigerante ele é muito inofensivo, certo? E aí, tem esse símbolozinho aqui, eu gostaria que vocês, né, prestassem atenção. Todos os produtos que vocês encontrarem um dia que tiver essa simbologia aí, certo? Está se referindo a por exemplo, a um ácido que é corrosivo. Ele pode corroer a nossa pele, né, os nossos tecidos, pode corroer também objetos, né, como madeira, materiais de vidro, de porcelana, tem ácidos que são muito fortes com relação à questão da corrosão. Por exemplo, o ácido fluorídrico, o HF, a gente viu que ele é um ácido moderado com relação à força, né, da ionização desse hidrogênio aqui. Porém, ele é um ácido que ele corrói o osso. Então, por exemplo, tem pessoas que já sofreram um acidente com esse ácido, ele é muito utilizado em indústria, certo? Ele não é comercializado tão facilmente. Para você comprar ele, você precisa ter uma autorização e tudo mais. Caiu um pouquinho na ponta do dedo, recomenda-se, né, dependendo do caso, né, da situação, que às vezes é preciso amputar até o braço, certo? Porque ele se espalha muito rápido na corrente sanguínea e aí ele vai corroendo o osso, corrói tudo. E o interessante, ele é guardado num recipientezinho de plástico. Ele não corrói o plástico, porque isso tudo tem a ver com afinidade química também, certo? Com a polaridade. Eu já trabalhei quando eu fazia faculdade, né? Jefferson estudava comigo, eu era monitora de laboratório. Trabalhei 2 anos, né, da faculdade, trabalhei no laboratório. E o IF, ele acabou recebendo uma doação de uma certa indústria de 10 potinhos de ácido fluorídrico. E nos laboratórios daqui do IF, né, de química, a gente não utilizava esse ácido, ele nunca chegou nem a ser aberto. E aí a coordenadora, né, dos laboratórios pediu para a gente
levar esses ácidos até o carro. Então, a gente levou com todo o cuidado possível, usando luvas, né, as mais adequadas possíveis e com todo o cuidado, porque ele é bastante corrosivo. E os ácidos que a gente utiliza no dia a dia, né, por exemplo, o vinagre, que a gente consome ele, a gente ingere ele na nossa alimentação. A concentração que é colocada de ácido aqui é muito baixa, certo? É um valor muito baixo que não provoca essa corrosão, né, no nosso organismo. Então, pessoal, próxima aula. Jefferson, acho que não dá tempo não, né? Resolver só essa questão. Dá sim, dá sim. Dá, Jefferson? Peça só um pouquinho de paciência aí a Pedro, só para a gente finalizar essa parte de ácidos. Pessoal, essa é uma questão que envolveu ácidos, certo? Caiu no Enem de 2009. Ela diz o seguinte: a formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas da chuva? Ai, pessoal, essa questão aqui ela está incompleta, certo? Não, tá não, errei, certo? Quando ele fala aqui citados no texto, né, ele fala dos ácidos que compõem a chuva ácida. E aí, como é que se formam as chuvas ácidas? Por exemplo, quando se queima, quando se tem as queimadas, né, é liberado calor, e desse calor libera-se alguns gases, né, algumas substâncias, como o SO2, como o CO2. Então, esses gases, eles são liberados e se encontram com vapores de água que estão no ambiente. E aí, ao juntar essas substâncias, forma-se aí uma outra substância, né? Acontece aí uma reação. E aí, forma-se ácidos. Por isso que chamamos de chuva ácida. Porque em alguns locais, a chuva em si, a água da chuva em si, ela já é um pouco ácida. Então, quando você tem uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que é muito né, tem várias características de ser uma das maiores poluidoras do nosso país, né, por ser uma grande cidade, muitas pessoas, muitos automóveis, muitas fábricas, indústrias. Então, a poluição é considerada uma das maiores, né, do país. Então, você vai ter muitos desses gases liberados. E em contato com vapores de água, formam as chuvas ácidas, né, justamente por se formar esses ácidos. E aí a questão quer saber quais desses ácidos, né, que formam a chuva ácida, conferem a maior acidez às chuvas, né, às águas da chuva, ou seja, quais desses ácidos aqui vão ser os mais fortes, né, que vai ter uma acidez muito maior. Então, a gente precisa saber como, né, calcular a força, né, de alguns determinados ácidos. E isso a gente fez hoje. E aí, se você observar as alternativas, só contém oxiácidos, ou seja, só tem ácidos que têm oxigênio. E aí, vamos lembrar como é que se calcula a força de um oxiácido. Não sei se vocês lembram, né? A gente fez agora há pouco. Para você calcular a força de um oxiácido, né? A gente chama de alfa, é igual à quantidade de oxigênio menos a de hidrogênio. E aí, você vai ter a força desse ácido. Se for maior ou igual a 2, é um ácido forte. Se for igual a 1, é moderado. Se for 0, é um fraco, certo? E aí, basta você fazer o cálculo para todos os ácidos que estão presentes aí nas alternativas. Os que derem os maiores valores, ou seja, os mais fortes, são aqueles que vão conferir uma maior acidez às águas da chuva. A professora tem que fazer de todos? Sim, só que aí você pode usar uma estratégia aqui, ó. Por exemplo, esse ácido aqui, ele está se repetindo aqui. Então, você só vai calcular, obviamente, uma vez. Quanto é que vai dar a força dele aí? Quem saberia me dizer, ó, do HNO3? 2. Exatamente. Então, ele é um ácido o quê? Forte.
Esse é considerado forte. É um ácido forte. Vou colocar aqui só a palavra forte, certo? Por que que deu 2, professora? 3 menos 1 vai dar 2, certo? Então, é um ácido forte. Vamos ver aqui outro. O que está acompanhando ele, ó, HNO2. A diferença é só de um oxigênio. Esse primeiro tem 3 oxigênios, esse segundo tem 2. Quanto é que vai dar aqui o valor? 2 menos 1 vai dar 1. Então, é um ácido moderado. Vamos ver aqui outro ácido. Esse daqui. Ele está se repetindo aqui, ó. Eu estou circulando os que a gente já está calculando, certo? H2SO4. Quanto é que vai ser aqui o valor que vai dar? 2 novamente. 2 novamente. Então, é um ácido forte. Aqui, ó, nós temos H2SO3. A diferença de um oxigênio a menos, né? O primeiro tem 4, o segundo tem 3. Aqui nós vamos ter, ó, 3 menos 2 vai dar 1. Um ácido moderado. Deixa eu ver mais. Esse aqui a gente já calculou, né? Que é o H2SO3, que é exatamente o mesmo. Esse HNO2 a gente já calculou, tá aqui. Falta só esse daqui. Esse daí é aquele que você disse que era uma exceção? Exatamente. Quem foi que disse isso? Que eu não estou vendo vocês. Roberta, meu nome. Exatamente, Roberta. Esse é a exceção, certo? Então, anotem, certo? Sempre lembre-se desse ácido aí, o ácido carbônico. Ele é uma das exceções, ele é a exceção, certo? A gente não utiliza essa formulazinha aqui para calcular a força dele, porque ele não se aplica, né? Como eu já falei. Ele não é totalmente ionizável, então ele fica fora da regra. Ele é considerado um ácido fraco, certo? Se você fizer o cálculo, 3 menos 2 vai dar 1. Seguindo essa regra, ele seria moderado. Porém, ele é uma exceção à regra, como eu já havia dito, certo? Então, ele é fraco. Pronto, calculamos aí a força de todos os ácidos que estão presentes nas alternativas. E aí eu pergunto, qual desses ácidos vão conferir uma maior acidez às águas das chuvas? Quem saberia me dizer? Sem medo de ser feliz. Vou numerar aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu estou procurando os que vão possuir maior acidez, ou seja, vão ter uma força maior, então só eu olhar quais são os mais fortes. Nesse caso aqui, nós temos o HNO3 e o H2SO4. Os outros são moderados e temos esse daqui que é o fraco. Então, você vai procurar uma alternativa que tenha esses dois ácidos. Qual seria essa alternativa? Vamos analisar aqui. Alternativa D. Exatamente. Alternativa D. Tem aqui, ó, o H2SO4, que é exatamente esse. E temos aqui o HNO3, que é esse daqui. Uma questão dessa não é difícil, certo? Agora sim, você precisa ter esse cálculozinho aqui básico em mente, certo? Precisa entender que os oxiácidos, a gente calcula a força deles dessa maneira, né? A quantidade de oxigênio menos a de hidrogênio, e fazer essa relação, né, de força e relacionar com a maior acidez. E essa questão aqui, se você não lembrasse dessa exceção, ainda daria para você acertar essa alternativa, essa questão. Porque se você fizesse o cálculo, ia dar moderado aqui, certo? Caso seguisse a regra. Então, não iria interferir, né, diretamente na sua resposta. Mas é importante vocês terem isso em mente, certo? Tem outras questões que
é crucial você ter essa informação de que ele é um ácido fraco. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação a essa questão? Na alternativa é ácido sulfúrico e ácido nítrico, né? Exatamente, olha aí, eu já ia perguntar o nome. Muito bem, foi Alex, foi que falou? Foi. Exatamente, Alex. Aqui nós temos o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E aí, dica, né? Recomendação, peço que vocês dêem uma olhadinha na apostila, tentem resolver os exercícios. Tem uns exercícios lá que são bem básicos, que é para dar nomenclatura. Não são questões assim com alternativas, certo? Não é questão do Enem. São exercícios mesmo para vocês praticarem essa questão da nomenclatura. E aí, na próxima semana, a gente vai iniciar o estudo com relação às bases, certo? A gente estudou os ácidos inorgânicos e próxima semana estudaremos as bases. Tudo certo, Jefferson? Obrigada mais uma vez, pessoal, pela participação de vocês. É muito importante essa participação de vocês, tanto no chat como através dos áudios, né, dos microfones aí abertos. Então, muito obrigada mais uma vez pela aula. Jefferson, valeu, cara, pelo apoio de sempre. E tenham agora uma boa noite.